Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 11 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Após ligeira pausa, em que fixava compadecido a paisagem interior, prosseguiu: os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Mas chegam a se alimentar de fato utilizando os mesmos acepipes de outro tempo? Indaguei espantado ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 60% da alimentação comum por meio de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração. Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. No entanto, ponderei, parece desagradável tomar refeições, obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos e mormente desconhecidos da espécie que temos sob os olhos. Você, porém, não pode esquecer, aduziu o orientador, que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com suas pesadas vibrações de apego doentio. Alexandre pensou num momento e continuou: admitamos, contudo, a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características e a circunstância de que cada espírito tem companhias que prefere. E, desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou: a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela,
medite o homem no bem, e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão lançando no terreno da palestra construtiva das sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis e a ironia buscará sem dúvida as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão um anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou: aqui os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que falam. Agucei meus ouvidos e, com efeito, observei que a conversação era das mais lastimáveis. Nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade, agora chegados à velhice sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião fazia coro. É verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades vestidas de túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada: de fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Alexandre fixou nela a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite de modo vago, acentuando: graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores destes últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz! Ora, mamãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos presumíveis, que até ali se mantivera em silêncio. A senhora de bom grado comentou: minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me bondoso e, revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim, qual médico abnegado. Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calaram a amargura que lhes era própria. Desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados sem luz, que se movimentavam no recinto de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes as experiências, mas Alexandre dissuadiu-me. Seria perder tempo, disse, e se você deseja beneficiá-los, venha até aqui em outra oportunidade,
porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. No momento, nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora, a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações sem proveito construtivo, e revelando reduzido interesse pela conversação dos encarnados, em vista do objetivo essencial do momento, considerou: procuremos algum de nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informes iniciais para dar uma feição imediata ao nosso trabalho intercessório. Porque Alexandre demandasse outros aposentos, deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo é visitador em função ativa? Sim, para servi-lo, respondeu atencioso o interpelado. O orientador expôs-se com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Então, o irmão visitador explicou-se razoavelmente. Conhecera Raul de perto, auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia, não pudera nem ele, nem outros amigos evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Suicídio? Interrogou Alexandre, procurando informar-se de maneira completa. A viúva acredita em assassínio. Entretanto, ponderou o novo amigo, ele soubera dissimular com cuidado. Meditara por muito tempo o ato infeliz e no último dia fizera aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância depois de utilizá-la cautelosamente para evitar as impressões digitais, e desse modo conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo-os supor tivesse havido doloso crime. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Indagou Alexandre paternal. Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições da morte voluntária friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo, quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou-o facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Como pode compreender, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra que o carregaram por aí. O instrutor parecia satisfeito com as elucidações e, quando vi que se dispunha a terminar a palestra, ousei perguntar: mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? Não, explicou Alexandre tranquilamente. Indagaremos do próprio interessado. Despedimo-nos. Determinada indagação, todavia, atormentava meu cérebro. Não a contive por muitos instantes, dirigindo meu generoso orientador. Um bando? Mas o que significa? Interroguei. Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Embora tenham influenciação limitada, em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas.
porque fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor aduziu: não se surpreenda, meu amigo, a morte física não é banho milagroso que converta maus em bons e ignorantes em sábios de um instante para o outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos à maneira da era às paredes. Outros, contudo, e em vultuoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas, que afrontaram o próprio Jesus por intermédio dos obsidiados diversos. Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas, e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas são escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras, em cativeiro que podem caracterizar-se por longa duração. No entanto, o visitador regional, como guarda destes sítios, inquiria espantado: não poderia defender o suicídio infeliz? Se ele fosse vítima de assassínio, sim, respondeu o instrutor, porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio, mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, como este, sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Mas, indaguei assombrado, as sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? Esboçou Alexandre um gesto de tolerância fraterna e acentuou: sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios dos sofrimentos, por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes. Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis, mas e os maus que parecem felizes na própria maldade? Perguntará você naturalmente. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Desesperados e desiludidos, obrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Ouvintes, aqui é Licurgo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz. A nossa companheira Renata realizou para nós a leitura da parte que nos interessa. Nós estamos trabalhando, contextualizando, estudando o capítulo 11, Intercessão. No programa anterior, nós abordamos uma parte desse capítulo. A Renata leu a parte que interessava e nós fizemos alguns comentários, contextualizamos, analisamos o conteúdo narrado por André Luiz. Naquele encontro, naquela parte anterior do capítulo que estudamos, nós verificamos o André Luiz acompanhando o Alexandre e, de repente, os dois foram interrompidos por dois espíritos encarnados, mas que estavam em desdobramento, obviamente. Então seus corpos estavam dormindo em suas casas e eles, ainda ligados ao corpo físico, se deslocaram de suas casas e foram encontrar
o instrutor Alexandre e o aprendiz André Luiz. Esses dois espíritos são a Etelvina e a Esther. A Etelvina, conhecida do Alexandre, e a Esther, um espírito que é apresentado ao Alexandre. As duas vão em busca de socorro. A Etelvina narra que a Esther fora no passado noiva de Noé e, estranhamente, Noé se matou. Depois ela se casou com Raul, o segundo noivo, depois de passado um tempo. Mas, desde o começo, ela percebeu que havia em Raul uma certa melancolia, mas que não atrapalhava a vida do casal. Ela respeitava, porque ele não deixava que ela se aproximasse para tratar daquela questão. Até que um dia o Raul apareceu morto. Alguns afirmavam que o Raul havia se matado, mas a Esther tinha convicção dentro de si que ele tinha sido assassinado. E ela então queria que o caso fosse elucidado, não com o objetivo da vingança, não com o objetivo de impor a justiça, mas para entender o que acontecera. Para ela, era uma angústia muito grande. O Alexandre concordou, disse para que as duas voltassem para suas casas, que no dia seguinte, então, ele trabalharia nessa questão. E no dia seguinte, então, encontra-se o André Luiz e o Alexandre, e os dois vão até a casa de Esther, e chegando lá, eles observam um quadro bastante estranho para o André Luiz. Ele verifica que os moradores daquela casa estavam fazendo suas refeições, mas que em volta da mesa haviam alguns espíritos desencarnados que tinham um parentesco com aquelas pessoas, mas que depois de desencarnados permaneceram ligados àquela família por, no dizer do Alexandre e para nós informado pelo André Luiz, por viciação mental. Pois bem, passado o susto inicial do André Luiz assistindo aqueles espíritos desencarnados, absorvendo por suas narinas de seus corpos perispirituais os elementos constitutivos do alimento que se desprenderam, seja pelo cozimento ou por alguma combinação natural com os componentes da atmosfera, com os componentes do ambiente, passado esse susto, o André Luiz então começa a questionar o Alexandre, dizendo: ora, que estranho é essas pessoas encarnadas sentarem e se alimentarem como pessoas, com desconhecidos, muito embora os encarnados não estão vendo os espíritos que estão ali alimentando-se com eles. E o Alexandre esclarece: ora, estamos vendo familiares desencarnados, não são estranhos, mas ainda que fossem estranhos, se eles estivessem em torno da mesa, aproveitando-se do alimento que os encarnados estão fazendo uso, eles não estariam ali ao acaso, e sim pela identidade de pensamentos que os teriam atraído para aquele local. Nós não podemos nos esquecer que nós nos reunimos por tendências, afora as obrigações sociais, as obrigações profissionais e aqueles contatos que temos com outras pessoas por questões de educação social. Nós normalmente nos reunimos por questões de conveniência social, nós normalmente nos reunimos com as pessoas que têm as mesmas tendências do que nós, têm as mesmas inclinações, os mesmos gostos. É assim que normalmente nós nos reunimos. E se por acaso aquela mesa estivesse rodeada por espíritos que não têm nenhuma ligação de parentesco com os encarnados, eles estariam ali, portanto, atraídos pela identidade de gostos, tendências e inclinações. E é por isso mesmo que o Alexandre esclarece: se a família tiver propósitos elevados, de reformas íntimas, de persistência na prática do bem, de propósitos firmes em romper suas algemas íntimas para ver além de si e encontrar no outro alguém que possa se relacionar, enfim, se a família que se reúne no lar tem propósitos elevados, espíritos de propósitos elevados serão atraídos por aquele lar para auxiliá-los. Por outro lado, a família que se reúne e seu mote é a reclamação, a rebeldia, os gracejos, o desânimo, elas obviamente atrairão espíritos com tendências semelhantes a essas. Isso serve-nos de alerta. Veja bem, o tipo de pensamento que cultivamos dentro do nosso lar
E as ações que cultivamos dentro do nosso lar atrairão para esse lar criaturas desencarnadas que se identificam com aquele tipo de pensamento. Isso é uma questão interessante. Se no lar estamos investindo o nosso tempo em reclamações, em rebeldia, em desânimo, muito certamente espíritos que trilham esta mesma senda de pensamentos passarão a compartilhar conosco em nossas vidas domésticas. O Alexandre classifica esta condição de vampirismo recíproco. Recíproco por quê? Porque tanto encarnados vampirizam os desencarnados, quanto desencarnados vampirizam os encarnados. É uma troca em que eles cedem de si para os outros, porque compartilham as mesmas esferas da vida, compartilham o mesmo pensamento, a mesma maneira de ser e de viver. E o André Luiz, então, passa a prestar mais atenção à conversa dos encarnados e percebe os tios da Esther, a Esther a viúva do Raul, os tios da Esther conversando entre si. A tia reclama da velhice, fala que passou uma vida toda de utilidades, trabalhando sempre e agora dependia exclusivamente do auxílio da sobrinha, no que ela logo em seguida é endossada pelo tio. Mas a Esther, influenciada pelo encontro da noite anterior, mesmo que massacrada pela responsabilidade de cuidar de tantas pessoas dependentes dela, ela se lembra do contato que tivera com o Alexandre. Obviamente que ela não se lembra exatamente do Alexandre, e nem do André Luiz, e nem do teor da conversa, porque, como nós já tratamos em oportunidade anterior, os sonhos não são bem entendidos quando estamos no estado de vigília, ou seja, quando estamos despertos. Os sonhos, como já nos foi explicado, é a lembrança do que vivenciamos durante o sono do corpo físico. Nós, espíritos, vivenciamos algo, e o sonho é a lembrança daquela vivência. Contudo, o cérebro nosso não consegue trazer para o estado de vigília os detalhes do sonho, e às vezes os traz de forma bastante distorcida do que de fato aconteceu. Mas a Esther se lembra de ter encontrado com, como ela mesma disse, um emissário de Jesus. E aí ela afirma estar com outro ânimo depois que levantou-se. Diante de toda aquela disposição da Esther, o André Luiz, de repente, ele sente a vontade de se apresentar aos desencarnados que cercam aquela mesa e que comungam, de certa forma, com os encarnados. E o Alexandre fala, isso seria perder tempo. Não seria possível resgatar esses desencarnados de uma hora para outra. É necessário que entendamos que eles já estão viciados naquela condição, e a libertação deles demorará bastante. É aí que o Alexandre convida, o que nós precisamos mesmo é de informações do Raul, que foi o nosso propósito original da presença na casa da Esther e de seus parentes. E aí o Alexandre convida o André Luiz para procurar um irmão visitador. E eles saem então procurando nos aposentos da casa esse irmão visitador, até que o encontram. Observem bem, o irmão visitador, pelo que nós vamos perceber aqui no relato do André Luiz e do Alexandre, o irmão visitador é um espírito que está dentro de uma casa com o propósito de ajudar. Não é um espírito muito evoluído, mas tem condições de auxiliar na solução de pequenos problemas dentro do lar. Tanto ele não é tão evoluído que o André Luiz, quando vê, o descreve como de aspecto humilde. Mas isso não se refere a uma roupa ou a adereços que ele vista, mas a energia, se é que podemos dizer assim, a luz que ele emite e que é visível para os desencarnados. Essa luz que ele emite é uma luz mais humilde, o que denota uma condição espiritual não tão elevada. Mas, como o próprio André Luiz diz, ele é muito digno, ou seja, trabalha com dignidade. É um espírito não tão evoluído,
mas com o propósito de auxiliar. E o Alexandre então o aborda. E quando conversam com esse irmão visitador, esse espírito que auxilia aquela família em algumas questões, e o Alexandre pergunta pelo Raul. E ele diz que sim, que ele auxiliara o Raul várias vezes. E observem bem, o irmão visitador, o espírito visitador que está naquela casa, quando auxilia alguém que está dentro daquela casa, o faz através da intuição, da sugestão que alcança a pessoa, às vezes sem que ela entenda de onde veio. É como quando temos a inspiração, alguma ideia que nos ajuda a solucionar algum problema e que nós nem sabemos de onde essa ideia veio. Muitas vezes, essa ideia pode ter vindo de um irmão visitador, de um espírito que está dentro de nosso lar e que nos dá algumas sugestões úteis. E esse irmão visitador, então, diz que muitas vezes auxiliou o Raul, mas que não pudera evitar o suicídio. Observem bem, então está desvendada a situação. O Raul não foi assassinado. De fato, se matara. Lembrem-se que em determinado instante a Etelvina, a amiga, a prima da Esther, que tivera com ela procurando pelo Alexandre para pedir socorro e esclarecimento quanto à morte do Raul, dissera que o Raul era um tanto quanto melancólico. E agora então a gente pode perceber que provavelmente há uma ligação entre a melancolia do Raul e a sua predisposição ao suicídio. E esse espírito visitador então esclarece que o Raul havia planejado com minúcias como ele se mataria. Primeiro ele adquiriu uma arma, que ele houvera então adquirido uma arma para se matar. E planejou meticulosamente. Deu um tiro em seu próprio peito e com as forças que lhe restara. Antes de morrer de vez, ele jogou a arma à distância. Então todas as pessoas que o encontraram não tinham a convicção de que a morte fora suicídio ou assassinato. Mas agora estava esclarecido que ele havia se matado. E o Alexandre, então, continuando a conversa com o espírito visitador, pergunta para ele: e depois que ele se matou, você conseguiu observar alguma coisa? Conseguiu se aproximar dele? E o espírito visitador diz: tentamos nos aproximar junto com alguns amigos para socorrê-lo. Contudo, assim que fomos auxiliá-lo, um bando de algumas dezenas de espíritos se aproximou e levou o Raul, o espírito Raul, junto com eles. O Alexandre então ficou satisfeito com as explicações e se afastou, deixando o André Luiz curioso, perguntando: ora, não é recomendável que saibamos o motivo do suicídio? O Alexandre disse: isso nós vamos conversar com o próprio Raul. Mesmo porque, se a gente for analisar, será que esse espírito visitador teria de fato condições de explicar os motivos que se passam no íntimo do Raul para levá-lo a essa escolha, a essa opção? Mas o que fica mais interessante nesse capítulo é esta questão do bando. Tanto que o André Luiz pergunta: que bando é esse? E o Alexandre esclarece: é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal, que, embora tenham uma influenciação limitada, conseguem realizar muitas perturbações. E continua o Alexandre dizendo que a morte não é uma mudança repentina. Quando nós desencarnamos, nós manteremos os sentimentos que nos envolvem, os sentimentos que nos conduzem, a inteligência que adquirimos, a maneira de ver e viver a vida continua, prevalece conosco. Não é um estalar de dedos que fez com que nossa vida mudasse. A morte física não tem essa capacidade. E os espíritos que se dedicaram ao mal, levados pela ignorância, quando desencarnam, também permanecem inclinados para a prática do mal. E com um aspecto interessante. Vocês já viram que raramente observamos alguém fazer o mal isoladamente? Ele está sempre acompanhado de outros, formando quase sempre uma quadrilha, um grupo, uma facção, um bando, porque aqueles que fazem o mal sabem que a sociedade os repreenderá, sabem que a sociedade nega aquelas atitudes, e por isso mesmo eles se reúnem para adquirir força na prática do mal. E assim, como formam bandos aqui na Terra, quadrilhas, facções,
também o fazem no mundo espiritual. Se reúnem em coletividades que se retroalimentam, que se encorajam no mal e então saem realizando práticas do mal em grupo. Mas obviamente que assim como na Terra existem as forças de segurança que impedem que esses bandos tomem atitudes em proporções descontroladas, no mundo espiritual também existem as defesas dos desencarnados e também dos encarnados que impedem que esses bandos se aproveitem de qualquer um. Nós temos as nossas proteções e elas são garantidas pelos nossos atos e pelos nossos pensamentos. Porque a qualidade dos nossos pensamentos atrairá uma qualidade diferenciada de espíritos que se aproximarão de nós. Se os pensamentos forem bons, forem de bons propósitos, de esforço pela mudança, de perseverança para uma situação melhor, nós seremos acompanhados de espíritos melhores. Mas esse bando, muito bem, e aí o André Luiz pergunta para o Alexandre, ora, o visitador não poderia defendê-lo impedindo que ele acompanhasse o bando? Aí o Alexandre esclarece. Se ele fosse vítima de um assassinato, ou até mesmo de um suicídio realizado num ato de extremo desespero, poderia ser possível fazer alguma coisa por ele. Mas no caso de Raul, não. Ele planejara com detalhes, friamente, como é que ele interromperia sua vida. E por esta forma, por se tratar de um suicídio previamente deliberado, o desequilíbrio da alma é tanto que ele não tem condições de entrar em sintonia com espíritos em condições melhoradas, espíritos em condições mais elevadas. O seu desespero, a sua desarmonia íntima, o seu desequilíbrio é tal que ele não consegue dar ouvidos aos espíritos que o tentam ajudar. Ele não consegue nem vê-los. Ele está tomado pelo desespero. E nesse caso, ele só consegue uma sintonia com criaturas, com entidades, com espíritos como esses que constituem esse bando. Observem bem, são muitas questões esclarecedoras. No mundo espiritual, muitos são os espíritos que se dedicam a socorrer aqueles que desencarnam nas situações as mais diversas possíveis. E muitos são socorridos, mesmo que tenham cometido erros e delitos graves, são socorridos. Conto com vocês no próximo programa, onde daremos continuidade à leitura e aos estudos e contextualização desse capítulo 11. Até lá! Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!